Senador Álvaro Dias, do PSDB. Vamos acompanhar. Ontem assistimos à tarde, depois da sessão solene comemorativa dos 20 anos do Plano Real, um verdadeiro desfile promovido por senadores e senadoras do PT desta tribuna, tentando reescrever a história do Plano Real sob a ótica das suas verdades, entre aspas, ou das suas mentiras, apostando na ausência de memória do povo brasileiro, subestimando a inteligência de todos nós. Fiquei impressionado ao perceber a tentativa de apropriação indébita do sucesso exponencial do Plano Real, que foi marco divisor de águas, muito mais do que um plano econômico, a mudança do conceito da sociedade na administração das suas finanças e da administração pública, sobretudo ao assumir responsabilidade maior a partir da lei de responsabilidade fiscal. Fiquei impressionado. Isso despertou minha curiosidade e fui à internet buscar vídeos que guardam pronunciamentos da época de lideranças do Partido dos Trabalhadores, sobretudo da sua maior liderança, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmava taxativamente tratar-se o Plano Real de um estelionato eleitoral. Esqueceram-se que o PT votou contra o Plano Real, que o PT votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e que o PT ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, tentando impedir que o país pudesse destruir o monstro da inflação a partir do Plano Real. Essa ação direta de inconstitucionalidade não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas imagine os brasileiros se tivesse sido julgada e acolhida, o que teria ocorrido com o nosso país. Vou pontuar algumas das aleivosias ouvidas ontem da tribuna do Senado Federal. A primeira, em verdade, que no grande festejo pela manhã, o presidente Itamar Franco não recebeu o devido reconhecimento. Não é verdade. Nunca nos esquecemos de Itamar Franco. Fernando Henrique nunca se esqueceu de Itamar Franco. Aécio Neves jamais se esqueceu de Itamar Franco, tanto que o apoiou para que voltasse ao Senado da República, exercendo o seu último mandato. Foi homenageado aqui desta tribuna por Aécio, por Fernando Henrique. É público e notório que o presidente Itamar, apoiando e prestigiando seu ministro da Fazenda, lançou com grande coragem a autêntica revolução econômica do Brasil, que seria implantada em 1º de julho de 94. Era criado o padrão monetário que estabilizaria a economia brasileira, o real, e o senador Pedro Simão, há pouco, fez um retrospecto competente sobre os acontecimentos daquela época. A tergiversação produziu algumas pérolas na ofensiva orquestrada para desqualificar a equilibrada fala do ex-presidente Fernando Henrique, com referência ao gesto do presidente Fernando Henrique de pedir apoio ao PT e ao próprio Lula para o Plano Real, se afirmou que foi negado o benefício da dúvida à oposição e que não cabia ao governo solicitar apoio à oposição para seus projetos, mesmo considerando que o país vivia dramática situação. Lembro-me bem, Pedro Simão era governador do Rio Grande do Sul, eu era governador do Paraná, e nós estávamos sufocados pela inflação de mais de 80% ao mês, que impedia qualquer planejamento para a semana seguinte. Mesmo assim,
não tinha direito o presidente da República de pedir o apoio à oposição. A postura do PT foi votar contra o plano e qualificar o Plano Real de estelionato eleitoral. O PT agiu sistematicamente contra o Plano Real e tentou torpedear políticas que complementaram o próprio Plano Real, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, recorrendo à Suprema Corte, como já disse, e atirando com grosso calibre no PROER, o Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional, votando sistematicamente contra toda medida que garantisse as reformas e a estabilidade da economia. Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, eu posso falar por experiência própria, porque tive a primazia de ser o relator da Lei de Responsabilidade Fiscal no Senado Federal. E conheci de perto a pressão que houve, estimulada pelo Partido dos Trabalhadores. A pressão de inúmeros prefeitos que não desejavam a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coibia a irresponsabilidade administrativa e dificultava a ação das administrações municipais, sobretudo, que teriam que adotar um novo modelo de gestão para conter o processo de endividamento que era impulsionador da inflação no país. Todos sabem que o PROER foi crucial para o processo de estabilização da moeda, impediu o colapso do sistema bancário, foi ferozmente combatido pelo PT e por seus principais líderes. O PROER recebeu, na sequência, elogios do presidente Lula e do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, por ajudar a conter a crise mundial de 2008. Sem o PROER, a economia do Brasil teria naufragado naquele momento. E o presidente Lula, à frente do governo do Brasil, divulgava internacionalmente ser o PROER uma solução também para o sistema financeiro norte-americano em crise. O Plano Real foi desdenhado pelo PT. O PT desdenhou do Plano Real e dos seus criadores, mas valeu-se dele para sobreviver no governo, conquistando altos índices de popularidade. Ao falar em inclusão social, não pode ignorar que o Plano Real foi o principal e é o principal instrumento de inclusão social no país. É evidente que a Constituição de 88 garantiu instrumentos para a inclusão social, como, por exemplo, a universalização do sistema de previdência, incluindo os trabalhadores rurais, que passaram a ter aposentadoria com salário integral. Isso significa muito mais do que todo o programa Bolsa Família, ou os benefícios da prestação continuada. Tem origem na Constituinte de 88 e contribuem extraordinariamente para a inclusão social de milhões de brasileiros. Mas, sem dúvida, o Plano Real é a mola mestra propulsora da inclusão social. O PT caminhou unido contra a implantação do Plano Real e de seus desdobramentos. Vamos recordar o que eles diziam. É preciso cultivar a memória. E quando se deseja reescrever a história, que se reescreva com a verdade, sem omissões e sem tergiversações. Lula dizia: esse plano de estabilização não tem nenhuma novidade em relação aos anteriores. Suas medidas refletem as orientações do FMI. O fato é que os trabalhadores terão perdas salariais de no mínimo 30%. Ainda não há clima hoje para uma greve geral, mas quando os trabalhadores perceberem que estão perdendo com o plano, aí sim haverá condições. Estado de São Paulo, 15 de 1 de 94. O Plano Real tem cheiro de estelionato eleitoral. Estado de São Paulo, 6 de 7 de 94. Guido Mantega. Existem alternativas mais eficientes de combate à inflação. É fácil perceber porque essa estratégia neoliberal de controle da inflação, além de ser burra e ineficiente, é socialmente perversa.
Folha de São Paulo, 16 de 8 de 94, Marco Aurélio Garcia. O Plano Real é como um relógio Rolex, desse que se compra no Paraguai, e tem corda para um dia só. A corda poderá durar até o dia 3 de outubro, data do primeiro turno das eleições, ou talvez, se houver segundo turno, até novembro. Estado de São Paulo, 7 de 7 de 94, Gilberto Carvalho. E o PT usou e exibiu esse Rolex nos últimos anos para sobreviver com popularidade no governo. Mas uma grande falácia foi proferida desta tribuna, que o presidente Fernando Henrique deixou de reconhecer que coube ao presidente Lula e ao PT resgatar, praticamente salvar o Plano Real. Ouvimos ontem desta tribuna esta falácia. O Plano Real foi muito além que o mais bem-sucedido plano de combate à inflação crônica. Foi um divisor de águas. Representou uma mudança radical de atitude que permeou toda a população brasileira. Trouxe previsibilidade à economia, recuperou a fé da população no valor de sua moeda, restaurou a confiança internacional do Brasil, representou para todos nós o otimismo e a capacidade de planejar racionalmente. A tentativa de estabelecer comparações com a crise enfrentada pelo Brasil em 94, quando o real era implantado com o cenário que o presidente Lula encontrou ao assumir em 2003, foi mais uma falácia disparada na tarde de ontem desta tribuna. Afirmar que o patriarca do Plano Real entregou o país nas mesmas condições adversas enfrentadas antes da implantação do plano é um deboche com a verdade. Vamos restabelecer a verdade. A desconfiança aumentou ao longo de 2012, no calor da campanha 2002, no calor da campanha eleitoral, em que pesem análises que procuravam fugir ao pessimismo, muitos observadores internacionais temiam a decretação de alguma forma de moratória em 2003, no contexto da adoção, que alguns julgavam certa, de políticas populistas por parte de um novo governo, encabeçado pelo PT. Em 2 de julho de 2000, a conselheira econômica de Lula, economista Maria da Conceição Tavares, em artigo na Folha de São Paulo, defendia a ideia de que está mais do que na hora de submeter a população a um plebiscito nacional sobre a dívida externa, que esclareça os prejuízos decorrentes de manter essa situação de submissão às regras do FMI. O próprio Lula, em artigo no Valor Econômico, do dia 2 de 4 de 2000, escrevia: precisamos, em primeiro lugar, readquirir o controle sobre nossa política fiscal e monetária, hoje comandada pelo FMI, a serviço da geração de superávites primários para pagar credores. É importante ressaltar que, mesmo pouco tempo antes das eleições, esse tom era mantido. O receio que havia, o risco PT, era uma realidade e provocou, entre outros, inflação ascendente, dólar pressionando e falta de confiança internacional. Esta é a verdade, tanto é que o presidente Fernando Henrique Cardoso convidou ao Palácio do Planalto os candidatos a presidentes da República, inclusive Lula, que assumiram o compromisso de assegurar o cumprimento das providências que seriam, naquele momento, adotadas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, exatamente para debelar a crise que se avizinhava em razão do terror que se espraiava. Medo de um novo governo populista comandado pelo presidente Lula. Esta é a verdade. Em agosto de 2002, senhor presidente, mais um, eu serei rápido aqui. Em agosto de 2002, 2 meses antes da disputa presidencial, Guido Mantega afirmava que o superávit primário de 3,75% do PIB, definido para 2003, era um obstáculo para o país aumentar seus gastos sociais. Portanto, deve ser considerada a seriedade da situação externa do país no final de 2002.
indicando que sem a recuperação do crédito externo e o acesso aos recursos do FMI, havia riscos de Lula ter de assumir em 2003 com uma situação gravíssima. O que fez Lula ao assumir? Elevou a taxa de juros básica, abandonando o que era tabu para o PT. Definiu um aperto da meta de superávit primário, que passou de 3,75% para 4,25% do PIB em 2003. Anunciou as metas de inflação, ordenou o corte dos gastos públicos, entre outras medidas. Não há patriarca do Plano Real. A despeito da amnésia seletiva que acometeu muitos oradores na tarde de ontem, foi graças ao empenho pessoal de Fernando Henrique Cardoso. Diria que até visceral, somado à sua capacidade de gestão e de articulação, amparados por uma excelente equipe de auxiliares, que o Brasil se livrou da hiperinflação crônica que implodia a vida de milhões de famílias, levando-as ao desespero de não poderem enxergar o futuro de filhos e netos. A louvação quanto aos feitos gloriosos da era petista, em detrimento dos avanços alcançados anteriormente, é uma fixação marqueteira. A estabilidade trazida pelo Plano Real reduziu a proporção de pobres de 40% para cerca de 30% da população total. No período presidencial seguinte, nova redução para aproximadamente 20%. Ao decantar em prosa e verso a redução da dívida pública brasileira, é mais um capítulo da contabilidade criativa. Entidades influentes e credenciadas do pensamento econômico global vocalizam descrédito no indicador brasileiro que mostra a queda da dívida pública do país. A própria OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, já alertou em relatório sobre o Brasil que as autoridades deveriam direcionar seus esforços de redução do endividamento para a dívida bruta, em vez da dívida líquida. A dívida bruta, nos últimos 2 anos, aumentou de 61,8% para 64,2% do PIB. O que vem produzindo a discrepância entre os indicadores foi a adoção de sucessivas manobras contábeis para ampliar gastos públicos sem reflexos nos resultados oficiais. E a dívida bruta brasileira, a dívida interna, ultrapassa 2 trilhões de reais atualmente. A propósito, recomendo a leitura de recente estudo da competente consultoria legislativa aqui do Senado, que merece sempre ser reverenciada, que explicita que a dívida bruta em relação ao PIB deixou de cair desde o início de 2009. A partir de 2011, o indicador tem crescido rapidamente, 4,1 pontos percentuais do PIB entre dezembro de 2010 e agosto de 2013. A louvação petista fecha os olhos ao deplorável estado em que se encontra a infraestrutura em nosso país. É impossível se esperar crescimento onde não existem estradas, pontes, ferrovias, portos, aeroportos, silos, etc. Onde está, estou concluindo, presidente, onde está a transposição do Rio São Francisco, o trem-bala, as refinarias, as hidrelétricas, até mesmo a Petrobras, empresa que sempre conseguiu ser eficiente à margem da ineficiência e crises durante vários governos, está sendo largada ou tragada para dentro da incompetência e equívocos da gestão petista. Ao contrário da retórica ufanista, traçada pelo marqueteiro de plantão, o PT colheu os frutos do fortalecimento advindo da consolidação do Plano Real, sem falar de um momento excepcional vivido pela conjuntura internacional entre os anos de 2003 e 2008. O Brasil real do PT é o Brasil da contabilidade criativa, do maior déficit com o exterior de todos os tempos, mais de 10 bilhões de dólares só em janeiro, de controle de gastos, do controle de preços públicos, da Bolsa Empresário do BNDES, da pressão inflacionária que já compromete a renda dos mais pobres, da desmoralização da política econômica, da destruição das estatais,
dos empréstimos secretos para ditaduras, da omissão quanto à violação dos direitos humanos em países da América Latina. Mas não é apenas isso. O Brasil real do PT é o Brasil dos 50 mil assassinatos por ano, da educação avaliada pelo PISA como uma das piores do mundo, da estagnação do IDH, da corrupção como método de governo, das obras fictícias, etc. O Plano Real dotou-nos do grande vértice da moderna vida econômica, uma moeda que se estabilizou e que tem possibilitado melhorar a vida de milhões de brasileiros. Concluindo, presidente, é importante não olvidar que o governo Fernando Henrique Cardoso deixou um tripé de políticas, meta de inflação, câmbio flutuante e austeridade fiscal, que, se mantidas ao longo dos anos, poderiam criar as condições para o desenvolvimento econômico futuro, com a inflação baixa e equilíbrio externo e fiscal, um elenco robusto de mudanças estruturais, lei da responsabilidade fiscal, ajuste fiscal nos estados, reinserção do Brasil no mundo, através da obtenção de fluxos de investimentos diretos externos de, na média, quase 20 bilhões de dólares ano nos 8 anos. Enfim, o PT herdou uma herança bendita. Não pode desdenhar dela. Muito obrigado, senhor presidente. Esse foi o senador Raul Dias.